Bom, meus amigos, alunos e alunas do nono ano da Escola Municipal Raimundo Nonato Monteiro Santana. Aqui quem vos fala é o professor Ronaldo e hoje, retomando nossas aulas remotas, vamos reiniciar discutindo um assunto bastante interessante. Bom, nós temos mais uma novidade: os alunos que não estavam sendo contemplados com o aplicativo do Google Classroom agora terão mais uma oportunidade no WhatsApp. Então aqui nós vamos começar nossas aulas de ciências para o nono ano e nós vamos tentar esclarecer para vocês trabalhando essa habilidade aqui, a EF9 CI 20, que é discutir as ideias sobre hereditariedade, fatores hereditários, segregação, gametas, fecundação, considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. Bom, mas primeiro nós temos que identificar e entender quem começou essa ideia de fatores hereditários, segregação, gametas, fecundação. Tudo tem um começo, e o começo foi por esse cidadão aí, do primeiro nome que a gente falou aqui, que é o Mendel. Então vamos entender e começar a estudar e conhecer quem é Mendel, né? Então vamos lá. Mendel é considerado o pai da genética. Quem foi Gregor Mendel? Esse cidadão nasceu em 1822 na Áustria. Hoje é a Tchecoslováquia, né? Numa cidadezinha chamada Brom. Ele estudou matemática e ciências antes de entrar para o mosteiro. E lá no mosteiro ele se interessou em estudar plantas, especificamente ervilhas de cheiro, né? Que nós vamos ver a partir de agora. E observando, a ciência tudo vai da observação, ele, como conhecia matemática e ciências naturais, se interessou como aquelas plantas cresciam no mosteiro, ok? Então vamos lá. Ele, como todos nós, percebeu que os filhos pareciam com algumas características dos seus pais e que essas características eram passadas dentro da família. Por exemplo, você deve ter notado já em você ou nos seus irmãos quem dos irmãos parece mais com o pai ou com a mãe, né? E tem um grande interesse de como essa característica, como por exemplo a cor dos olhos, é transmitida do pai para o filho, do pai para a filha e assim por diante. E que saber como é que isso ocorre. Como é que isso ocorre mesmo? Você já deve ter essa curiosidade. Só que, no nosso caso aqui, Mendel não tinha essa capacidade, nem a tecnologia de 1800 e tanto dava para ele fazer. Então ele observou que as plantas, precisamente as ervilhas, né? Nós vemos aqui as ervilhas. Ervilha de cheiro, que tem o nome científico de Sativa pisatum, ou Savatium, mais ou menos isso. Então vamos lá. Vamos lembrar que nessa época não se conhecia a estrutura do DNA, que hoje nós sabemos, né? Que está lá no núcleo da célula. No núcleo da célula tem um material genético chamado DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, responsável pela transmissão das características hereditárias. Hoje você parece com seu pai ou com sua mãe, ou a junção dos dois, porque cada um dos pais carrega esse material nas suas células gaméticas e em todas as suas células. Só que Mendel não foi trabalhar com isso, porque na época não existia, não sabia nem o que era isso. Ele foi trabalhar com as ervilhas. Aqui, ó. O que ele fazia? Ele pegava uma plantinha, selecionava a plantinha que ele gostaria de cruzar e isolava os estames e a parte masculina e a parte feminina separava e fazia o cruzamento manual, obtendo os resultados desejados, né, que ele queria obter.
tá bom? Então, era um trabalho muito manual e de observação. Hoje a gente sabe que ainda é feito assim? Possivelmente. Pode ser que seja, né? Se você também quiser fazer uma experiência, lá no livro de você, na página 201, a partir da página 201, que é o capítulo 10, tem uma sugestão de experimento que você pode fazer, se você assim desejar, né? Muito bem. Então, o que é que nós trabalhamos hoje? Nós trabalhamos com isso aqui, ó, cromossomo, DNA, genes. Mas na época, o Mendel não sabia nada disso. E muita coisa que o Mendel descobriu ficou no esquecimento, porque ele só foi ser valorizado e pesquisado muito, muito tempo depois dos seus estudos. Você vê como é que é a ciência, né? Não é só de hoje, se eu descobrir uma coisa hoje, vão me valorizar e vão me dar crédito por isso. A não ser que você descubra a cura para o coronavírus. Aí sim, todo mundo vai lhe dar crédito, né? Porque é uma coisa urgente que está para a humanidade resolver. Mas na época não. Na época, Mendel foi trabalhar com o quê? Com a ervilha, né? Lá no livro, nosso livro, tem um nomezinho, se eu tiver dito errado, me perdoe. Mas está lá o nomezinho o nome científico da ervilha, né? Então vamos lá. Com essas observações, ele elaborou uma série de teorias. Então ele elaborou uma lei. E a lei nós vamos estudar aqui e agora. O que é que diz a primeira lei de Mendel? Bom, para se tornar lei, a coisa tem que ser repetida e aparecer constantemente como se fosse um padrão. Pois não, Mendel escolheu, como a gente disse, a ervilha de cheiro, simplesmente pela facilidade que era de cultivar, por possuírem um ciclo reprodutivo curto e também ele ter a capacidade de autorrefecundação, pela grande produção de sementes, facilitando a sua observação e a sua análise. Lógico, se você um dia for estudar algum evento, algum fenômeno, tem que ter um padrão, tem que ter uma sistemática. E escolha aquilo que for mais fácil. Não comece com o mais difícil, comece com o mais fácil, analisando. Geralmente, os cientistas começam com a observação. Foi o que Mendel fez. Bom, dentro dessa espécie de plantas, a ervilha, existia uma grande variedade. Por exemplo, pela cor da flor, ou a aparência da semente, diferenças fáceis de ver. Porque naquela época era difícil ter tecnologia que nós temos hoje. Microscópio eletrônico, reagentes, etc, etc. Ele foi por palpável, que era possível ver. Então Mendel teve o cuidado de produzir linhagens puras de diferentes tipos de ervilhas. O que seria uma linhagem pura, professor? Ele cruzou plantas exclusivamente verdes ou plantas exclusivamente amarelas, vamos supor. Isso é a linhagem pura. Ele não tinha nenhuma característica de outro tipo de planta. Não era misturado, vamos dizer assim. Nas quais os descendentes eram simplesmente iguais. Simplesmente, exatamente iguais aos seus pais para determinada característica. Por exemplo, ele cruzou uma planta verde com uma planta verde. Vai nascer só sementes verdes. Certo? E uma amarela com uma amarela. Vai sair só amarela. E assim por diante. Então vamos lá. O que é que diz a primeira lei de Mendel? Olha como é que ele fez aqui, ó. Ele observou que todas as sementes originadas do cruzamento chamado de geração F1, né, o F1 da primeira geração, eram todas amarelas. Ele pegou uma planta verde, a geração parental verde, e tentou cruzar com a amarela. Veja aí no esquema aí que é que dá, né? Aí no lado verde uma planta verde, e aqui no lado amarelo uma planta amarela, ou plantas com sementes amarelas. O que é que ele obteve? 100% amarela. E ele se perguntava, para onde foi a característica da cor verde? Bom, você deve estar imaginando também o que acontece com nossos pais, por exemplo. Se seu pai tem um olho escuro,
e sua mãe tem um olho claro, nenhum dos seus irmãos nasceu com olho claro. Por que será? A mesma coisa acontece aqui. 100% apareceu da cor amarela. Vamos entender por que isso aconteceu. Bom, então o que ele fez? Ele deixou as sementes germinarem, plantou-as e fez autopolinização, quer dizer, ele depositou o pólen nas próprias flores. Como a gente viu a imagenzinha lá, pegando a tesourinha, cortando, pegando o pincelzinho e colocando o carpelo, o estame no carpelo da outra flor. E observou o quê? Que a nova geração de sementes, a F2, houve uma modificação. E que seria essa modificação aí? A nova característica apareceu, ou a característica aquela vai aparecer pegando aquelas duas plantas amarelas que ele teve o resultado, de F1 com F1. Mas, professor, amarela com amarela ia dar só amarela, né? Só que nós não obtemos esse resultado. O que acontece é que aquela cor amarela reapareceu no cruzamento de F1 com F1, ou amarelas com amarelas, no qual resultou a geração F2. Portanto, se a gente fosse fazer uma porcentagem disso aqui, teriam 75% amarelas mais 20% verde, quer dizer, 3 amarelas e 1 verde. Bom, aí deu um nó na cabeça dele. Como é que isso aconteceu? E por que que isso aconteceu? Todo cientista faz isso. Pergunta os porquês. Como isso deve ter acontecido? E vai imaginar uma resposta, que seriam as suas hipóteses. Então, com isso ele concluiu, na verdade, que a cor verde das sementes não havia desaparecido como a gente havia imaginado na primeira vista. Ela só havia se manifestado na primeira geração. Por isso, ele designou a cor amarela como sendo dominante e a verde recessiva. No caso da cor dos olhos dos seus pais, vamos supor que é um exemplo, né? Seu pai tem um olho escuro, né? E a mãe tem um olho claro. Todos os filhos nasceram com um olho escuro. Isso quer dizer que a cor escura dos olhos é dominante e a cor clara é recessiva. Mais ou menos assim que a gente deve entender, tá? O fator, o gene para a cor dos olhos escuros é dominante sobre a cor clara, que é chamada de recessiva. A cor clara é recessiva e a cor escura é dominante, como aqui a amarela é dominante e a verde é recessiva. Bom, podemos determinar a seguinte definição: gene dominante e gene recessivo. O que seria o gene dominante? É o gene que determina uma característica mesmo em doses simples. Vamos já ver isso com bastante cuidado, né? Então vamos escolher uma letra para designar o gene. O que é gene? É aquele fator. Verde, por exemplo. Nós vamos designar essa cor verde com um fator. Amarela com outro fator. Tá? E o recessivo seria o gene que se expressa em dose dupla, pois na presença de um dominante ele se torna inativo. Ele não vem a aparecer, como no caso da cor verde na primeira geração de ervilhas. Ele não apareceu verde. Ele pegou uma amarela e uma verde. E a verde não apareceu de jeito nenhum, só apareceu amarela. 100% amarela, né? Uma dominante ou recessiva. Ainda na primeira lei, observamos que na primeira geração, geração F2, a proporção de sementes amarelas para as verdes sempre eram 3 para 1. Então Mendel concluiu que a cor das sementes era determinada por 2 fatores. É isso que nós estamos chamando, né? Fatores, e o que nós vamos chamar modernamente de gene. O gene dominante e o gene recessivo. Por exemplo, esses fatores são representados por letras.
No caso aqui, a letra representada para a cor recessiva, nós vamos sempre colocar a minúscula. No caso aqui, ele escolheu a cor verde do V, é o V minúsculo, enquanto que a letra do fator dominante sempre vai ser a maiúscula. Então, nós podemos representar o gene ou fatores assim, ó. Semente amarela, Vzão, Vzão, que é amarela pura, 100% amarela. E semente amarela híbrida, que é misturada, tem uma característica do verde, mas ela não se manifesta, então é Vzão, Vzinho. E semente pura verde será Vzinho, Vzinho. Bom, é algo novo para nós entendermos agora, mas eu sugiro que você reveja essa aula e também leia o capítulo 10 do nosso livro, do 9º ano, tá? Então, nós podemos também ainda definir o seguinte: o que seria um indivíduo homozigoto e um indivíduo heterozigoto. Indivíduo homozigoto é aquele que possui um único tipo de gene para uma determinada característica. Exemplo, Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. Que seria esse gene? A letra V. Homozigoto, dos iguais, dois fatores iguais. Gzão, Gzão, Rzão, Rzão e assim por diante. Você pode escolher a letra que você quiser para determinada característica. Já o indivíduo heterozigoto seria aquele que possui dois fatores para uma determinada características diferentes. Um Vzão, Vzinho, Azão, Azinho e assim por diante. Tá certo? Muito bem. Agora podemos entender o que aconteceu na geração F1 e F2. Sempre que um fator dominante estiver presente, ele só irá se manifestar. Ele é que irá se manifestar, melhor dizendo. Se ele estiver presente, ele vai se manifestar. Ele vai impedir que o outro se manifeste. Ele é dominante, ele é preponderante em relação ao outro. Então, se a planta for do gene Vzão, mas também Vzinho, ela será amarela. Vzão, Vzinho é amarela, como também Vzão, Vzão é amarela. O verde só aparecerá na ausência do fator dominante, como representamos no próximo slide que nós vamos ver agora, tá? Aqui, ó. Observe nesse lado esquerdo aqui, nós temos aqui planta amarela, Vzão, Vzão, e planta verde, Vzinho, Vzinho, é uma amarela com a verde. Bom, esse cruzamento eu vou pegar um fator de um pai ou um fator da mãe, ou da amarela com a verde. Se eu pegar um Vzinho com um Vzão, dá o quê? Vzão, Vzinho. Outra vez, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, e vou ter o quê? 100% vou ter plantas amarelas. Mas observe, lá no gene, no fator aqui, eu tenho o fator para a cor verde, mas ela não se manifestou. Tá vendo aí? Foi o que o Mendel fez, é o que nós entendemos agora. Já para a autofecundação de duas amarelas híbridas, né? Pegando uma dessas aqui, ó, Vzão, Vzinho. Ele sabia que tinha um fator aqui. Duas amarelas híbridas, F1 com F1, ele vai obter o seguinte: vou fazer o cruzamento. Um Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, que a ordem não importa. Vzão, Vzinho. E aqui Vzinho, Vzinho. Vamos contar quantas amarelas deram aqui, ó. Uma amarela, duas amarelas, três amarelas e uma verde. A proporção 3 para 1, como nós dissemos lá. Então, ó, 25% vão ser amarelas, mas que tipo de amarela? Homozigota, né? 50% amarela, heterozigota, porque é diferente o Vzão com o Vzinho, e 25% verde. Então, 3 amarelas e 1 verde. Na geração F1 sempre vai acontecer assim. De F1 com F1 vai acontecer assim. A proporção de 3 para 1
Essa é a primeira lei de Newton. Tá? E podemos definir, para finalizar, né, fenótipo e genótipo. O que seria genótipo? É a carga genética de um indivíduo. Por exemplo, eu carrego a minha carga genética que eu herdei dos meus pais. Toda a carga genética é meu genótipo. Já o fenótipo é empregado para designar as características apresentadas por um indivíduo, resultando da interação do fenótipo com o ambiente. Por exemplo, se eu herdei os olhos do meu pai, eu herdei a sobrancelha da minha mãe. Isso seria o quê? O fenótipo. Tá? É a característica em si apresentada pelo indivíduo. Tá? Mas isso não quer dizer que eu não possa ter essa característica modificada pelo ambiente. Por exemplo, você nasceu branquinho, alvo, mas foi morar numa cidade ensolarada, de praia. Todo dia, todo final de semana você vai para a praia. Sua pele vai dar uma escurecida por causa do ambiente, seu cabelo vai ficar meio aloirado. Tá? Entendeu? O genótipo já vem contigo, mas o fenótipo pode ser modificado com a ação do ambiente. No caso das ervilhas, o genótipo representado que a planta tem, por exemplo, é o vezão, vezinho ou vezinho. Já o fenótipo seria a característica, a cor da ervilha, amarela ou verde. Também nós vamos ver mais adiante, no livro também tem, que ele também olha a textura da semente, se é lisa ou rugosa, a cor da flor, se é branca ou vermelha, e assim por diante, tá bom? Então você tem aqui um material para você estudar, leia, assista, e a partir da página 201 nós vamos ter muita coisa para estudar, tá? Lá tem exercício no final do capítulo, que é bom você responder, mas depois nós vamos ter uma aula só de exercícios para a gente comentar e responder, tá bom? Então sejam bem-vindos novamente, vamos trabalhar para que Deus nos ajude e até uma próxima. Não esqueçam, tá? Nós precisamos melhorar. Até lá.